Puder sentar. Quem puder sentar, Vou trazer uma pequena palavra aqui para os irmãos aqui. Irmãos, esses dias agora, a última live que eu lancei, eu até coloquei o título assim: como identificar a igreja verdadeira. Eu não coloquei como identificar uma igreja verdadeira. Coloquei como identificar a igreja verdadeira e como fazer parte dela. Nós sabemos que tem muitas religiões no mundo aí hoje, né? Tem várias religiões. Nós podemos dizer que batista, assembleia, presbiteriana, católica, são várias religiões. Porém, hoje nós temos o entendimento que Yahshua não veio fundar uma religião. Ele veio trazer a sua igreja à existência e ele está trabalhando para que a sua igreja seja edificada. Mas o interessante é que muitas pessoas hoje se discutem por causa de placas de denominação, defendendo como se aquela placa ali fosse a verdadeira igreja. Mas nós temos um entendimento claro que a verdadeira igreja, ela não é uma religião, ela é algo vivo, é a igreja do Mashiach, é o seu corpo, né? E hoje, mais uma vez, eu quero falar não só sobre a igreja verdadeira do Mashiach, mas sobre os vencedores que fazem parte dessa igreja. Porque tem a igreja verdadeira e tem aqueles que vão fazer parte, que vão ser vencedores dentro dessa igreja. Então eu vou estar lendo Ezequiel, capítulo 44, versículo 20. Só que antes de eu ler esse versículo, eu vou dar só uma pequena introdução do que eu falei na live anterior. Na live anterior eu mostrei que uma verdadeira igreja, ela só existe uma em cada cidade. É assim que o Eterno determinou. Ele fala a igreja em Coríntio, a igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, tudo isso é nome de cidades. Não é nome de denominação. Tem pessoas que confundem, pensam que aquilo ali é o nome de uma igreja. Não é o nome de uma igreja, é o nome de cidade. A Bíblia sempre fala a igreja em Éfeso, a igreja em Pérgamo, a igreja em Jerusalém. Jerusalém tinha mais de 5.000 crentes, só de início converteu 5.000 crentes. Porém, a Bíblia não fala as igrejas em Jerusalém, fala a igreja em Jerusalém. Por quê? Porque o Eterno não permite mais de uma igreja em uma cidade. Se surgir mais de uma, significa que aquilo ali agora é uma divisão. Então as denominações, o que aconteceu? Devido os homens não terem esse conhecimento hoje, eles foram criando placas e criando religiões. Com isso fizeram o que? Dividiu a igreja do Mashiach. Então, já de cara aqui, eu que já quero determinar, já quero dizer que nós não afirmamos em momento algum que aqueles que estão em outras denominações vão perder a salvação, de forma alguma. Por quê? Eu creio na predestinação. Eu creio que todas as pessoas que estão dentro das denominações evangélicas, ali, que estão ali de coração sincero, por mais que não conheçam o nome do Salvador, que está ali de coração sincero, são pessoas que são salvas, porém, sem o entendimento claro das Escrituras, mas são salvos. Lá na frente, vai chegar o conhecimento exato? Vai. Mas, por enquanto, está na cegueira. Por quê? Porque os líderes não têm o conhecimento do que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela é uma só em cada cidade. Paulo, quando eles queriam fundar mais de uma igreja na cidade de Corinto, uns começou a dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo falou que eles não poderiam lançar outros fundamentos. O que eles estavam tentando fazer? Eles estavam tentando iniciar uma igreja com o nome de Paulo, outra com o nome de Apolo, outra com o nome de Pedro. Paulo falou que a igreja já tinha sido iniciada com o nome verdadeiro. Ele falou, o verdadeiro fundamento é Yahshua Mashiach e a igreja já foi iniciada com esse nome. Então, só a introdução que eu estou trazendo para os irmãos é o quê? Nós não podemos levar outro nome a não ser o nome de Yahshua Mashiach. É isso que eu vou mostrar nesse estudo hoje. A igreja fiel, ela não leva outro nome a não ser o nome do seu esposo, que é Yahshua Mashiach. Então vou ler aqui no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 20, diz assim. Aqui ele está falando do sumo sacerdote. O sumo sacerdote não rapará a cabeça, nem deixará crescer à vontade o cabelo, mas usarão o cabelo bem aparado. Nenhum sumo sacerdote beberá vinho nas ocasiões em que penetrar o átrio interior. Não se casarão com viúva ou repudiado, mas somente com virgem. Aí eu vou ler agora Levítico 21. Ele vai dizer quase a mesma coisa. Vai dizer assim: o sumo sacerdote que tem a preeminência entre os seus irmãos
sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura, ao se revestir das vestimentas sagradas, não desengranhará os cabelos, não rasgarás as suas vestes, não aproximará do cadáver de nenhum morto, e não ficará impuro nem por seu pai, nem por sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário do Criador, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção do Criador. Aqui agora ele vai dizer assim, ó. Não tomarás esposa ou uma mulher. Aliás, tomarás por esposa uma mulher ainda virgem, a viúva, a mulher repudiada e a prostituta, não as tomarás por esposa. Ou seja, ele está falando que o sumo sacerdote só poderia casar com uma mulher virgem. Ele não poderia casar com a viúva, não poderia casar com a prostituta, não poderia casar com a mulher que foi largada, mas o sumo sacerdote, ele só poderia casar com uma mulher virgem. Quem que é o sumo sacerdote hoje? Nós sabemos que o sumo sacerdote é Yahshua. Então Yahshua, ele está preparando uma noiva para poder casar com ele. Ele não pode casar com uma prostituta. Aqui está dizendo que o sumo sacerdote não pode casar com a prostituta, não pode casar com a viúva. O sumo sacerdote só pode casar com uma virgem. Então no livro de 1 Coríntios, vou ler agora, os irmãos vão entender. 2 Coríntios capítulo 11. Agora é o apóstolo Paulo falando. Experimento por vós um zelo semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo vos apresentar como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente seduziu a Eva por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando da simplicidade do Machia. Com efeito, se vem alguém e vos prega outro Yahshua diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diferente do que recebeste, ou um evangelho diferente do que abraçaste, vós o supossais de bom grado. Ou seja, irmãos, Shaul falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único Salvador, a um único Machia, Yahshua Machia. Ele quer apresentar a igreja, então, virgem. O sumo sacerdote só pode casar com uma mulher virgem. E Yahshua, então, só vai casar com uma igreja virgem. Mas será que todas as denominações fazem parte da igreja virgem? É aí que está. Por quê? Porque quando nós olhamos a história, nós vamos ver que a igreja que se encontra aí hoje não está na condição de uma igreja virgem. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está falando assim, ó, se vier alguém pregar um evangelho diferente, pregar um Machia diferente, e vocês for até ele, vocês vai sair da condição de igreja pura, vai sair da condição de igreja virgem e vai se tornar uma mulher infiel, vai se tornar uma prostituta. Ele estava com medo de acontecer isso com a igreja. Ele já estava prevendo o que ia acontecer com a igreja do Salvador. É por isso que nós temos que entender as 7 eras da igreja, a igreja da era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por quê? Porque aquilo ali tudo mostra a história da igreja, o decorrer da história todinha, começando desde a época dos apóstolos até Yahshua voltar. A igreja de Éfeso durou 100 anos, a igreja de Esmirna durou do ano 100 até o ano 200 e pouco, a igreja de Pérgamo começou de 213 e foi até o ano 600, e assim por diante. Então o que acontece, irmãos? Se os irmãos observar aqui no livro de 1 Coríntios, Paulo fala assim, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu a Eva, vocês também sejam seduzidos. Como é que a serpente seduziu a Eva? Ela trouxe uma palavra falsa, colocando dúvida no coração de Eva, e Eva então caiu em transgressão. Paulo estava com medo disso acontecer com a igreja do Machia. Paulo estava com medo da igreja se desviar do verdadeiro entendimento da palavra. Eu vou pegar uma folha aqui, os irmãos vão passar, um vai passar para o outro aí. Eu sempre gosto de fazer, mostrando algum documento. Aí, ó, uma pode passar, aí vai passando, um vai passando para o outro. Olha aí, passa. Tem vários irmãos já sabem o que é isso aqui. Isso aqui eu peguei uma imagem do Vaticano, aonde o Vaticano tem o formato de uma serpente, onde o Papa prega é a boca da serpente. Já fiz umas 3 lives falando sobre isso.
Então Paulo fala assim, eu tenho medo que assim como a serpente seduziu Eva, o que a serpente fez? Seduziu Eva e ela então foi após outro, ela foi dar ouvido ao próprio diabo. O que aconteceu com a igreja no decorrer da igreja? A igreja começou certinha na época dos apóstolos. Recebeu a mensagem que veio diretamente do apóstolo Paulo e dos apóstolos ali. Só que no decorrer da história da igreja, quando chegou na era da igreja de Pérgamo, a igreja se corrompeu. Ela parou para ouvir Constantino. Constantino foi quem criou a primeira denominação, a Igreja Católica Apostólica Romana. Quem que deu o primeiro título para a igreja? Foi Constantino. Constantino é que criou os templos, ele que criou a Basílica de São Pedro, começou a construir a Basílica de São Pedro. Então, se existem os templos de pedra hoje, que é os templos onde as denominações se reúnem e chama aquilo de igreja, é graças a Constantino. Por quê? Porque a igreja já entendia que o Criador não habita em templo feito por mão de homem. Está escrito no livro de Atos. O Eterno não habita em templo feito por mão de homem. Mas Constantino, que representava a própria serpente, retratando a história de Eva, tudo é uma sombra do que aconteceu no Velho Testamento. Eva foi seduzida e foi após o outro, foi dar ouvido à serpente. A igreja foi dar ouvido a outro, foi dar ouvido a Constantino, e Constantino fez o quê? Constantino apresentou um outro Machia para a igreja, apresentou Jesus Cristo. Hoje, quando eu vi isso, eu fiquei impactado. Quando eu estava na Assembleia lá, que tinha 10 anos que eu congregava lá, que eu vi o nome verdadeiro do Salvador, que não era Jesus, que o nome do Salvador é Yahshua. E eu pensei, mas será que todo mundo está no engano? Mas quando você vai pesquisando as escrituras, você vê que a igreja católica, a grande prostituta, ela não enganou, não foi só uma pessoa, ela enganou todo o planeta Terra. Fala, a grande prostituta embriagou todos os habitantes da Terra. Ela não fala que embriagou só algumas pessoas, fala que ela embriagou todos os habitantes da Terra. No livro de Apocalipse 12 fala que Satanás enganou todos os habitantes da Terra, ele enganou todos. Então como é que isso aconteceu? O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele falou, tenho medo que assim como como a serpente seduziu Eva, vocês também sejam seduzidos e vão após outro. Então, a história que aconteceu com Eva, aconteceu com a igreja. A igreja é representada por uma mulher. Quem é essa mulher? É representada por Eva. E Yahshua é representado por quem? Ele é representado por Adão. Então a história do livro de Gênesis, ela aconteceu. Hoje as pessoas não conseguem ver que a igreja caiu. Ela caiu igual Eva caiu no Jardim do Éden. Eva deu ouvido à serpente. Essa foto que eu mostrei para os irmãos aí. Quem é a serpente que Satanás usou depois do Novo Testamento? O clero da Igreja Católica. Constantino criou uma hierarquia, que na Bíblia é chamado de Nicolaítas. Nicolaítas vem da palavra grega, duas palavras gregas, Nico e Laus. Nico e Laus significa subjugar, Nico significa subjugar, e Laus significa o povo leigo. Constantino criou uma hierarquia, e essa hierarquia representa a serpente. Por isso que lá no Vaticano, o templo do Vaticano tem a forma de uma serpente. O trono onde o Papa senta, ele senta bem na boca da presa da serpente. Por quê? Porque a mensagem que sai dali é como se fosse a própria serpente falando. Então, Paulo já estava prevendo, Shaul já estava prevendo o que ia acontecer com a igreja. A igreja é representada por Eva no Velho Testamento. Eva foi dar ouvido a outro, largou o seu marido lá, largou Adão e foi dar ouvido à serpente. Eva era virgem ou não? Quando o Eterno criou Eva, Eva era virgem, ela era pura. Os dois andavam nus ali no Jardim do Éden, sem malícia, não, os dois eram virgens. Paulo fala, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, comparando a igreja com Eva. Aí ele vira e fala assim, só que eu tenho medo que assim como aconteceu com Eva lá, que foi após o outro, a serpente vai fazer com que vocês vão após outro. Mas quem é a serpente que Satanás usou no Novo Testamento? Lá ele usou uma cobra lá, mas no Novo Testamento ele usou quem? Ele usou o clero da Igreja Católica, ele usou a hierarquia da Igreja Católica, os nicolaítas. Quando você lê as 7 eras da igreja, na época de Paulo, Paulo fala assim, vocês correram com os nicolaítas, não aceitou os nicolaítas no meio de vocês. Quem que é os nicolaítas? O Papa, o Bispo, o Arcebispo, os Cardeais. Toda uma hierarquia que Constantino colocou dentro da igreja. Constantino que colocou o primeiro Papa, chama São Silvestre. Pode pegar na internet e pesquisar. Quem colocou o primeiro Papa? Constantino. Ele colocou o Papa São Silvestre. Depois ele criou toda uma hierarquia, os cardeais, os bispos e os arcebispos. Então, esses cardeais, esses arcebispos, apossaram das escrituras e não deixavam ela chegar na mão de ninguém.
O Eterno teve que levantar Martinho Lutero, para Martinho Lutero fugir para a Alemanha para traduzir a Bíblia para o alemão, para depois ela chegar na mão da igreja. Aí, da onde veio os protestantes, as igrejas evangélicas, que surgiu a primeira igreja evangélica, igreja luterana, depois veio a igreja anglicana. Só que nós temos que voltar lá atrás para nós entender tudo que aconteceu com a igreja. Por isso que nós temos que passar a entender as 7 eras da igreja. A primeira era, a igreja de Éfeso, Éfeso significa igreja amada. Ela durou 100 anos. Depois veio a era da igreja de Esmirna. Esmirna significa sofrimento. Foi quando a igreja foi jogada para os leões na arena, os leões massacravam a igreja ali, o César Nero matando os crentes. Depois veio a igreja de Pérgamo. Pérgamo começou no ano 213 e foi até o ano 600. A palavra Pérgamo significa completamente casada. A igreja casou com a hierarquia, casou com os políticos, casou com Constantino. Constantino, na hora que ele entrou para dentro da igreja, ele arrebentou com a igreja do Mashiach. Ele trouxe o outro, trouxe Jesus Cristo, trouxe a Trindade. Olha esse livro aqui que eu lancei. Depois, quando eu lancei esse vídeo, quando eu lancei esse livro, eu falei, esse livro aqui não é para vender, vou lançar ele em PDF. Hoje ele está traduzido em francês, alemão, português, inglês. Está para todo lado, esparramou. Por quê? Porque eu já vi os testemunhos de Jeová falar sobre a Trindade. Só que eles não davam resposta para mim para certos versículos. Vai lá e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que tem escrito isso lá? Por que tem outras passagens que dá a entender que a Trindade existe? Então o Eterno foi me dando o entendimento de todas aquelas passagens ali, trazendo a resposta para mim, clareando, mostrando tudo, que não existe uma Trindade. Mas quem trouxe a Trindade? A Igreja Católica. Quando você volta lá no passado, lá fala que no ano 381, o imperador Teodósio, juntamente com o Papa São Damasco, criou a doutrina da Trindade, o dogma da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é 3 deuses. Quando a pessoa passa a adorar 3 deuses, ele se torna o quê? Ele se torna uma prostituta. Ele deixa de ser a igreja virgem, pura, que adorava somente a Ial dos exércitos. Olha Israel. Israel no Velho Testamento é a igreja do Eterno no Velho Testamento. Porém, quando Israel estava adorando a Baal, adorando aqueles outros deuses lá, o que o Eterno falou? Vocês agora se tornaram uma prostituta. Vocês se tornaram infiéis a mim. Por quê? Porque eles tinham que entender que Ial era o único esposo deles, o Criador. No Novo Testamento, com Yahshua é a mesma coisa. Yahshua trata a igreja da mesma forma. O que a igreja se tornou? A grande prostituta do Apocalipse. Ele falou assim, ó, a mulher que está montada na besta. Aí ele pega e chama ela de prostituta. Por quê? Porque se tornou uma igreja infiel. Foi trazendo imagem de escultura, foi trazendo imagem de santo, foi colocando esses deuses do paganismo, tudo entrou para dentro do cristianismo. A igreja se tornou uma prostituta. O sumo sacerdote só deve casar com uma virgem. Aí Paulo está falando, eu quero vos apresentar a quem? Ao sumo sacerdote, Yahshua. Ele vai casar conosco se nós estivermos em prostituição contra ele? Se eu estiver adorando uma imagem de escultura, se eu estiver adorando qualquer coisa que não seja o Criador e tendo reverência com Yahshua, Yahshua vai casar com essa igreja? Nunca. Por quê? Porque ela se tornou infiel. Então agora é aonde entra a questão. A pessoa, eu estava pregando para um pastor essa semana agora passada, e aí ele virou e falou, não, mas Jesus não é isso que você fala. Eu falei, Jesus não é de Roma. Eu falei, quem criou o nome Jesus Cristo foi o Império Romano. Foi a Igreja Católica que criou o nome Iesus. O nome do Salvador, ele vem do hebraico. Yahshua vem da Terra Santa. Ele é um hebreu. Ele não é um romano. Jesus é um romano. Jesus é uma invenção do catolicismo romano. Isso foi difícil para mim entender? Foi. Mas hoje eu tenho plena convicção, ainda mais depois que todos passaram a pesquisar, igual estar comentando com o irmão aqui. Hoje nós temos vários documentos, tem um site que mostra a pesquisa que some de vista lá de documento de arqueologia, tudo comprovando qual é o nome do Mashiach e qual é o nome do Eterno. Mudar o nome, mudou a pessoa. A pessoa pensa, não, mas o nome não tem nada a ver. O nome, nas escrituras para o Eterno, o nome é tudo. É tanto que a escritura chama o nome de fundamento. O que é fundamento? Quando você vai construir um prédio, primeiro você tem que fazer um fundamento bem feito. Eu mesmo já trabalhei de pedreiro várias vezes. Toda casa que nós ia fazer, nós tínhamos que fazer um fundamento, um alicerce bem feito. A igreja é o edifício do Eterno. Então, esse fundamento dela é quem? É Yahshua, o Mashiach. Quando eles tentou lançar outro nome, lá nós vamos iniciar uma igreja com o nome de Paulo, nós vamos iniciar uma igreja com o nome de Apolo, nós vamos iniciar uma igreja com o nome de Pedro. Aí o que Paulo falou? Saulo falou, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que o Criador já colocou, Yahshua, o Mashiach.
O Eterno não permitiu Maria escolher o nome para o Salvador. Ele mandou um anjo do céu e falou: você vai colocar o nome da criança de Yahusha. Por que Yahusha? Porque Shá no hebraico significa salvação. Yahweh é o nome do pai. Yahusha significa Yahweh é a salvação. Então, se edificar fora desse nome, o edifício não está sendo edificado. Por quê? Porque é a mesma coisa que você chegar, a pessoa mandar você construir uma casa no lote e você construir no lote de baixo. Quando a pessoa chegar e falar, você construiu no lote errado. Nós temos que construir em cima do fundamento verdadeiro. Esse fundamento caiu por terra através de Constantino. Constantino mudou o nome. Por isso que quando você chega na era da igreja de Éfeso, ele vira e fala assim, tem alguns aí que ainda conservam o meu nome. Porque tinha pessoas que não aceitou tirar o nome do Mashiach. Eles falaram, não, vou levar o nome do meu noivo, vou levar o nome do meu esposo. A igreja, ela tem que levar o nome do marido dela, de Yahusha. Yahusha desposou a igreja, mas ainda não casou com ela. Quando ele voltar, muitos vai estar levando o nome do outro, que Paulo falou, tenho medo que vocês vão após outro. Cuidado para vocês não ir após outro, além daquilo que nós pregamos. Se vier alguém pregar um outro evangelho, se pregar um outro criador, se pregar um outro Mashiach, esse livro aqui arrebenta com a Trindade, mostrando que o criador nunca foi três. Yahusha falou, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Mas o sistema religioso quer afirmar que o Eterno é três. Isso chama-se idolatria, é o vinho da grande prostituta. Na testa dela está escrito mistério. Mistério é a Trindade. Quando você pesquisa lá, qual que é o dogma da Trindade? Ah, o Santíssimo Mistério da Trindade. Então, a palavra mistério significa confusão. A única vez que aparece na Escritura a palavra mistério é em Tessalonicenses e Apocalipse. O resto tudo, se você vê escrito mistério, você pode pesquisar na tradução mais original que vai falar segredo. É tanto que os crentes falam assim, o nosso Deus é um Deus de mistério. Mistério significa confusão, algo inexplicável. Agora o Eterno não é um Deus de mistério. Yahweh é Yahweh de segredo, porque segredo um dia ele é revelado. Aleluia. Mistério nunca vai ser revelado, mistério sempre vai ser confusão. Por isso que ninguém consegue explicar a Trindade. Como é que você vai explicar três deuses que sempre existiu? Como é que você vai explicar que o Filho tem a idade do Pai? O Filho é submisso ao Pai. Aleluia. E o Pai sempre existiu. Você nunca vai achar na Escritura falando que o Filho é eterno, mas você vai achar sempre falando que o Pai é eterno. Ele é a origem de tudo. Houve uma era na eternidade que o Filho não existia. É por isso que no livro de Miqueias fala que os seus dias é de dias antigos. Lá atrás, ele foi o primeiro que o Eterno criou. Depois, através dele, o Pai fez todas as demais coisas. Yahusha foi a primeira obra da criação de Yahweh. No livro de Provérbios fala assim, ele é a primeira criatura. Então, o sistema quer criar três deuses, colocando a pessoa debaixo de idolatria. A igreja se torna infiel, ela deixa de ser virgem na hora. Ela passa a ficar igual à igreja católica, ela passa a ser uma prostituta. A igreja católica é chamada de prostituta porque ela adotou os deuses do paganismo. Então hoje nós entendemos que Yahweh é um. Yahusha falou, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Essa Bíblia de Jerusalém, por que nós usamos ela? Porque nela, onde fala para adorar o Filho, nela fala para prestar homenagem. Não é só ela, a NVI, a Novo Mundo, várias traduções, tem várias traduções, a King James, aonde fala que é para adorar o Filho, nelas estão escritos prestar reverência, prestar homenagem. Por quê? Porque quem é para ser adorado é só o Pai. Nos orientando para nós não entrar em idolatria, porque se nós entrar em idolatria, nós deixamos de ser a igreja virgem. Não vai casar com Yahusha. Se não for virgem, não vai casar com Yahusha. Então o sumo sacerdote, ele quer uma igreja virgem para casar com ele. Porém, Satanás é maligno. Ele usou a serpente lá no Jardim do Éden. Quando chegou na era de Constantino, ele usou Constantino, imperador Constantino, ele arrebentou com a igreja. Se os irmãos lerem a história de Constantino, Constantino nunca se converteu. Constantino era adorador do sol. Ele era pagão e morreu pagão. O que ele fez? Falou, quem quiser ser católico agora não vai pagar imposto mais. Se na época de Constantino mandasse matar os católicos, morria todo o Império Romano, porque todo mundo se tornou cristão. Todo mundo agora é cristão, porque Constantino falou que eu vou deixar de pagar imposto. Aí o paganismo entrou para dentro da igreja, ficou fácil. A porta larga que se abriu. É tanto que hoje é igual os templos aí, as portas tudo larga, porque o caminho é largo. Mas quando você passa a ter entendimento da Escritura, você vai ver que o nome do Mashiach, ele tinha que ser revelado para poder ele trazer a igreja virgem.
por exemplo, aqui, ó, vou pegar uma questão aqui. Eu já até falei nisso aqui sobre uma live. Eu fiz só um desenho aqui para ficar fácil para os irmãos entenderem. Aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Essa palavra aqui, no hebraico, Ish é varão. A palavra de baixo é Isha, varoa. Representando Adão. Adão era chamado de Ish e Eva de Isha. Só aqui, nós já praticamente vimos o quê? Nós estamos vendo que a mulher leva o nome do marido. Ela está levando o nome do marido. E só aqui nós já quase conseguimos ver o nome do Salvador. Olha o nome do Salvador aqui. E a pessoa pode pesquisar, entrar na internet e olhar. Aí, o nome do Salvador. Yahushua. Aí vem Yahushua e fala assim: eu vou escrever na testa do vencedor o nome do meu pai, Yahweh. O meu nome, Yahushua. E o nome da cidade santa, Yahushua. Então, nós conseguimos ver que o Mashiach, nós levamos o nome do pai do Mashiach, nós levamos o nome do Mashiach e levamos o nome da cidade santa. Por que Yahushua? Por que nós levamos o nome da cidade santa? Porque a própria cidade santa representa a igreja do Mashiach. Em Apocalipse capítulo 21, fala assim: vi a Yahushua que descia como esposa para o cordeiro. Então, a igreja, ela não pode aceitar outro nome por nada. Ela tem que levar o nome do seu Salvador. Ela tem que levar o nome do Mashiach. Uns vai falar Yeshua, outros vai falar Yehoshua, outros vai falar Jeová, Javé, Yahvé. A nossa obrigação é descobrir qual é o nome verdadeiro do Eterno e qual é o verdadeiro nome do seu Filho. Por isso, a provérbio fala assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem fez toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que você o sabe? Ele está lançando um desafio para nós descobrirmos qual é o nome do verdadeiro Criador do Universo e qual é o nome do seu filho. 2 pessoas, não existe 3 pessoas, 2 pessoas. Então, essa era a tarefa da igreja verdadeira, que iria se tornar virgem. Ontem eu até estava comentando com o irmão, que eu falei assim: ó, eu acredito que o Eterno permitiu as escrituras ser fermentadas pela igreja católica, porque a escritura fala assim: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou. A mulher é a igreja católica. É o fermento que uma mulher pegou, misturou no meio da farinha, até que tudo ficasse fermentado. Eu acredito que o Eterno permitiu a igreja católica esconder o nome dele, escondeu o nome do seu filho, mudando o nome do filho dele e fermentando toda a escritura para poder os vencedores correr atrás da verdade. Porque os vencedores vai se tornar a igreja virgem. Eles se tornando a igreja virgem, eles se tornam qualificados para poder casar com ele. Não é? As coisas não seriam dadas assim facilmente. Os vencedores iriam passar por isso. A igreja católica, ela fermentou. Mas a escritura nos mostra que durante o tempo que passasse a história da igreja, no final da era da igreja, o nome ia ser revelado novamente. No livro de Isaías fala: o meu povo, no final dos tempos, o meu povo saberá qual é o meu nome. Chegou a hora do nome ser revelado. Então, nós estamos em que era hoje? Nós estamos na era de Éfeso? Não, a era de Éfeso já passou. A era de Esmira já passou. A era de Pérgamo já passou. A era de Tiatira já passou. Tiatira significa sacrifício contínuo. Durou até o ano de 1515, quando a igreja fazia sacrifício. Ao catolicismo romano, andando de joelho, indo longe, pagar promessa. A igreja de Tiatira é o catolicismo romano cortadinho. É onde está Jezabel. Ela fala: tens aí a Jezabel. É a hierarquia lá dentro. Então o que acontece, irmãos? Hoje nós estamos na era de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. É onde as verdades foram todas restauradas. O Eterno prometeu e ele restaurou. Tudo é sombra. A Jezabel do livro de Tiatira está lá no Velho Testamento. Lá tem quem? Jezabel e Atalia. Os irmãos já viram um vídeo que eu lancei falando sobre isso. Jezabel é o catolicismo romano, é a hierarquia do catolicismo romano. A Atalia, filha de Jezabel, é a hierarquia dentro das denominações evangélicas. Da mesma forma que existe uma hierarquia dentro da igreja católica, constituída pelo Papa, os bispos, os padres, os cardeais, existe também uma hierarquia dentro das igrejas evangélicas. O bispo, o pastor, o arcebispo, o presbítero e o diácono. É tudo uma sombra do Velho Testamento. A Jezabel do Velho Testamento odiava o nome do Criador e perseguia quem falava desse nome. Perseguiu Elias, seu nome é Elial, que significa o Altíssimo Elial. Ele teve que ter um debate com a Jezabel e os profetas de Jezabel para poder revelar o nome do Eterno para aquelas pessoas que estavam enganadas.
Por isso que ele vai voltar na tribulação para pregar. Por quê? Porque o sistema está aí hoje pregando o quê? Pregando Senhor. Senhor não é nome, Senhor era um título. A nossa Bíblia, só no Velho Testamento, já cansei de falar, só no Velho Testamento o nome do Eterno aparece 6.828 vezes. Eles tiraram e colocaram Senhor, porque Senhor no dicionário significa Baal. Então a Jezabel, ela pregava quem? Ela pregava Baal, ela defendia Baal. A hierarquia, a Atalia fez o mesmo que a mãe fez. Pregava Baal, pregava o Senhor. Então a Escritura fala, tal mãe, tal filha. As denominações evangélicas pregam a Trindade. Por quê? Porque a Igreja Católica prega a Trindade. A Igreja Católica prega Jesus, a denominação evangélica também prega Jesus. O vinho da Igreja Católica está sendo servido até hoje através dessas duas mulheres, Jezabel e Atalia. Eu lancei um vídeo falando, nós temos que sair fora da Jezabel e da Atalia. Porque não pode existir uma hierarquia no nosso meio. O cabeça é Yahshua, ele é o cabeça do corpo, nós somos os membros. Os membros não podem ter um melhor do que o outro. No sistema, não, esse sistema de hierarquia existia desde a época de Yahshua, os fariseus criou uma hierarquia lá, e Yahshua falou, vocês assumiram vocês assumiram aí a cadeira de Moisés, se assentou na cadeira de Moisés e está aí subjugando as pessoas. Da mesma forma, a hierarquia, só eles que pode funcionar. Mas na igreja não, a igreja nós somos os membros. Todos os membros têm que trabalhar junto e todos levar o outro a enxergar quem é o verdadeiro Mashiach. Ele é o alvo. Então, se nós não entendermos qual é o verdadeiro nome do Mashiach, nós não vamos se tornar essa igreja virgem nunca, porque nós vamos estar indo após o outro que é a Igreja Católica. Jesus Cristo foi criado pelo catolicismo romano. Queira a pessoa acreditar, não pode, entra no YouTube e pergunta o que significa IE, significa isto é, ou seja, o que significa Zuz, porco, suíno, javali. A Igreja Católica, ela fez de propósito, ela queria blasfemar contra o Eterno e contra o Salvador. Por isso que ela tirou Yahshua, que significa o cordeiro, e colocou Jesus, que significa isso é um porco. Ela queria blasfemar. Lá no livro de Apocalipse fala assim, viu uma mulher montada numa besta, cheia de nomes de blasfêmia. Quem é a mulher? Igreja Católica. Quem é os nomes de blasfêmia? Deus, que vem de Zeus, Senhor, que significa Baal, Jesus, que significa isto é um porco. Então, é ela que introduziu o Deus porco para dentro da Bíblia. Quando eu lia Daniel capítulo 8, que fala assim, o pequeno chifre que foi para o sul é Roma. Muitos no cristianismo, é Etíoque Epifânio. Não é Etíoque Epifânio, é Roma. Primeiro começa com a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois a Grécia de Alexandre o Grande, depois vem Roma, o pequeno chifre, vai para o sul, fazer guerra contra os gregos, a Magna Grécia. Depois fala que ele vai para o Oriente, fazer guerra com os catáragos. Depois Roma vai para a Terra Gloriosa. Aí vira e fala assim, o pequeno chifre levantou contra as estrelas do céu. Quem é? Os crentes. Jogou para os leões comer na arena, César Nero. Mandou matar os crentes. Aí fala, levantou também contra o príncipe do exército, abolindo o seu sacrifício perpétuo e arrasando com o seu santuário, arrasando com o seu templo. O que Roma fez? Tirou o sacrifício do cordeiro e colocou o sacrifício do porco em cima do altar. Colocou Jesus Cristo no lugar de Yahshua. Etíoque Epifânio, até estava comentando com os irmãos aqui agora, é uma sombra. Etíoque Epifânio, eu estou dentro do templo e falou assim, qual que é o animal mais imundo que tem aqui em Israel? Ele falou, o porco. Então pega um porco. Pegou o porco, colocou em cima do altar, matou o porco, em cima do altar, passou o sangue do porco dentro do templo, manchou o templo todo. Por quê? Porque ele sabia que aquele templo ali era sagrado para os judeus, para os Yaldim. Então o que Roma fez? Pegou o porco, colocou no altar, colocou no nosso coração. Na época que eu vi isso, eu falei, gente, se eu estiver blasfemando contra o Salvador, se eu estiver achando que e se eu estiver falando que Jesus é o porco, e se não for, que é o Eterno, quando ele vem para trazer a verdade, ele vem para poder fazer bem feito. E ele mostrou, tirou todas as provas, mostrando que o nome do Salvador é Yahshua, que o nome dele é Yahweh, e também vem mostrando para nós que qual é o significado desse nome, e o quanto esse nome é profano, e o quanto esse nome tem manchado a igreja. Por isso que no livro de Daniel fala assim, então até quando vai essa visão aí desse pequeno chifre aí, até quando vai isso? Aí um anjo vira para o outro e fala assim, 2.300 tardes e manhãs, que na verdade são anos, 2.300 anos. Aí ele vem e fala assim, e aí o santuário vai ser purificado. Purificado de quê? Purificado do porco. Mas ele está falando do santuário de pedra lá de Israel? Não. Está falando da igreja do Mashiach. Porque Roma, no sentido espiritual, conseguiu manchar a igreja do Mashiach, conseguiu levar ela após o outro, conseguiu enganar ela, apresentou o outro para ela e ela aceitou a 8ª maravilha do mundo, que está lá no Rio de Janeiro, que foi esparramado para o mundo inteiro. Igual, por exemplo, até citei para o irmão aqui a parábola lá do Gadareno lá, que Yahshua vai lá para poder expulsar o demônio.
Aí vira para ele e fala assim, qual que é o seu nome? Ele fala, Legião. Por que ele fala Legião? Por que ele não se identificou com um nome? Ah, meu nome é Zé Pilintra, é Tranca-Rua, é Exu Caveira. Não, por que ele falou, meu nome é Legião? Aí ele fala, nós somos muitos. Por quê? Porque Legião é uma palavra que surgiu em Roma. Representa a 10ª Legião Romana. E a 10ª Legião Romana, chamada Fretense, é que dominava o território de Israel. A 10ª Legião Romana, o símbolo dela era um porco. Pode olhar na internet, era um porco. Então, aí ele virou e falou assim, deixa eu entrar nos cabritos, nas ovelhas. Não, ele falou, deixa eu entrar naqueles porcos ali. E Yahshua falou, pode entrar. Ele entrou no porco, pegou o porco e jogou na água. Aí a escritura vem e fala, a mulher está sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17. Quem é a mulher? A igreja romana. Quem é as águas? Lá fala, as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então quando a legião Roma entra no porco, quando a legião Roma fala, meu nome é legião, ele está se identificando com Roma. Quando ele fala que quer entrar no porco, ele se identifica com os porcos também. Ele entra no porco, o que a legião fez? O que Roma fez? Levou para as águas. Levou para onde? Levou para os povos. Levou para as nações. Levou o quê? Levou o porco. Levou Jesus. Como é que Roma fez isso? Através dos seus missionários, através dos padres, que foi enviado para os 4 continentes da terra para pregar Jesus. Então, por isso que fala que ela embriagou todos os habitantes da terra. Todos os habitantes da terra estão no engano. Até agora, até Yahshua vir, quando entrou a era de Filadélfia. Por isso que eu falo que tem o mensageiro da era de Éfeso, o mensageiro da era de Esmirna, da era de Pérgamo, da era de Éfeso foi o apóstolo Paulo, depois Martim, depois Irineu. Quando chegou na era de Sardes, Martinho Lutero. Aí Yahshua vira e fala para Martinho Lutero. A igreja de Sardes significa aqueles que saem. Por quê? Porque saiu da igreja católica. Aí ele fala, não achei concluída a tua obra. Martinho Lutero fez uma parte, ele tirou as imagens de escultura, ele falou que a salvação agora não era por obras mais. Martinho Lutero, para aquela época, o que tinha era aquilo ali. Mas foi um grande feito do Eterno, foi um grande começo. Por quê? Porque Martinho Lutero encarou o Papa, falou, não, isso aqui está tudo errado. Está vendendo pedaço de terra no céu, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, olha o tanto de imagem de escultura aqui dentro, isso aqui está tudo errado. Aí Martinho Lutero, o Eterno, ele era um padre, o Eterno usou ele até certo ponto. Até começar a era de Filadélfia agora. Agora, na era de Filadélfia, o Eterno vem e fala o que? Yahshua vem e fala, você não negou o meu nome. Ele mostrando que o nome iria ser revelado para nós. Aí ele vem e fala, na testa de vocês eu vou escrever o nome do meu pai, Yahweh, o meu nome, Yahshua, e o nome da cidade santa, Yahushalã. E porque vocês guardaram a palavra da perseverança, eu vos guardarei da hora da tribulação. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia se tornou a igreja virgem, a igreja pura, sem idolatria, sem a trindade, sem o nome pagão. Vou só estar lendo um versículo aqui para me encerrar, não vou tomar muito tempo dos irmãos não. Então o que acontece, irmãos? O nome de Yahshua. Paulo fala assim, ó, vocês devem ser emergidos no nome de Yahshua, invocando esse nome para purificar do pecado de vocês através do... O nome dele nos purifica. Quando você invoca o nome Yahshua, você está se purificando de todos os seus pecados. Você está purificando o seu espírito, está purificando a sua alma. Quanto mais você invoca o nome Yahshua, mais você está se purificando. Por isso que desde o Velho Testamento, lá de Gênesis, o primeiro a invocar o nome foi Enos. Depois Abraão invocou o nome. Depois Moisés invocou o nome. Todas as pessoas continuaram invocando o nome, porque eles entenderam que invocar o nome do Eterno e invocar o nome do Filho dele trazia perdão para os seus pecados e purificava eles dos seus pecados. Então o apóstolo Paulo fala, vocês devem se emergir nesse nome e invocar esse nome na hora da imersão para vocês se purificarem dos seus pecados. O nome é o fundamento de tudo. Se tirar o nome, arrebenta com a igreja, igual está no livro de Daniel. Fala lá tem uma tradução que fala assim, atacou o fundamento do templo e destruiu o santuário do Mashiach. Por quê? Porque se tirar o nome, você destrói o santuário. Se você atacar a base de um prédio, você arrebenta. Por que lá em Israel aquelas bombas lá, eles jogam na base dos prédios? Não sei se os irmãos já viram. Os mísseis acertam bem na base, lá que acerta a base, o prédio todinho cai. Porque é a base que sustenta tudo. Se tirar o nome do Mashiach, derruba tudo. Satanás sabia disso. Foi lá e tirou o nome de Yahshua e falou, vamos apresentar para eles através de Constantino. Vamos apresentar para eles aqui agora, Jesus. Aí a igreja aceitou. Não, então isso aqui que é o nome, é isso aqui. Ela caiu em adultério, ela se tornou uma igreja infiel, uma prostituta, levando o nome do outro. Então, do jeitinho que Paulo falou que ia acontecer, aconteceu. Tenho medo de vocês irem após outro, assim como Eva foi após o outro. Eva largou Adão lá e a tradução chega a falar assim, ó, Eva foi seduzida, ela foi seduzida pela serpente, levou tempo para seduzir ela. Assim aconteceu com a igreja.
Constantino e os padres seduziu a igreja. Não, você não precisa nem ler, não, você senta aí, só escuta aqui o padre falar aqui, pronto, você já está salvo, você já está abençoado. Não é assim. A pessoa tem que pesquisar, tem que correr atrás, por quê? Porque senão veio o maligno e introduz a heresia, aí a igreja toda aceita e fica toda fermentada. As pessoas vão na missa e acham que só do padre ter falado lá, eu fui lá na missa hoje, então pronto, já fiz o meu compromisso, estou salvo, agora eu garanti a minha salvação. Nós temos que correr atrás. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar lá em Atenas, as pessoas viram e falaram assim, não, deixa então os livros aí, nós vamos pesquisar. Se for do jeito que você está falando, nós vamos ver. Depois ele voltou lá e falou, e aí, vocês pesquisou? Nós pesquisou. Aí Paulo deu os parabéns para eles. Falou, vocês não acreditaram em mim, vocês estão de parabéns. Vocês falou que queria pesquisar. Vocês pesquisou, correu atrás, viu que bateu e aceitou. É assim que a igreja tem que fazer. Então nós temos que duvidar de tudo, porque está tudo fermentado, tudo foi corrompido. Eu não posso acreditar no pastor, não posso acreditar no bispo, vocês não podem acreditar em mim, vocês não podem acreditar nos padres, vocês têm que pesquisar e ver. Deixa eu ver o que o Romildo está falando. Ele está falando que Jesus no latim significa porco. Vai lá e confere. Ele está mostrando esse documento aqui das imagens aqui, ó. Vê se aquela imagem não foi criada, se não foi inventada, se realmente é uma imagem veredídica mesmo, verdadeira. Nós não podemos acreditar aqui, está tudo fermentado. As escrituras, tem até livro aqui que foi acrescentado, versículos entre parênteses, tudo acréscimo. Igual um dia que eu fui debater pela primeira vez, quando eu acreditava na Trindade, que eu fui debater com o Testemunho de Jeová. Aí eu falei, mas lá no livro de 1 João está escrito que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eu falei, irmão, isso aí é acréscimo. Olha o parênteses aí. Aí quando eu fui olhar na Bíblia de Jerusalém, 1 João capítulo 5, versículo 7, está lá, acréscimo. A Jerusalém ela nem coloca dentro, ela já lança fora. E é interessante que a Bíblia de Jerusalém ela foi traduzida por católicos e protestantes. Mas ela, em muitas questões, ela é mais fiel. Por exemplo, ela não coloca para adorar o filho, ela põe prestar homenagem, prestar reverência. Porque foi assim que Yahshua ensinou. Ele falou, Satanás falou, se você prostrar e me adorar, eu te dou o reino. E Yahshua falou, arreda Satanás, porque está escrito, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. As pessoas vê o próprio Mashiach ensinando, mas chega lá na frente, vê um versículo deturbado, fala, não, aqui, mandando adorar ele. Mas não entendem que isso aqui não caiu de paraquedas do céu para nós, não. Isso aqui passou na mão da igreja católica, ficou na mão dela 1000 anos. E ela foi deturbando, São Jerônimo, foi corrompendo a escritura. Então hoje nós temos que ter várias traduções em casa, temos que ter dicionário e comparar, ver se o texto bate com o outro ou se não bate. Então, irmãos, eu vou ler aqui Apocalipse agora. Eu vou estar encerrando. Aleluia. Apocalipse 14. Aqui diz assim, ó. Apocalipse 14, ele vai dizer assim. Tive depois essa visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião, com os 144.000, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome do seu pai. Aí agora ele vai dizer, e ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante ao fragor de muitos ribombos, o 3, e cantava um novo cântico diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000 que foram resgatados da terra. Agora, irmãos, ó, estes são os que não se contaminaram com mulheres. Quem são as mulheres? Igrejas evangélicas, religiões, igreja católica, não se contaminaram com mulheres. São religiões. Os 144.000 não se contaminou com as religiões. Olha o que vai virar e falar agora aqui, ó. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens. Estes seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira. São íntegros. Por que nunca jamais foi encontrado mentira? Porque não parou de invocar os ídolos da igreja católica. Parou de invocar Jesus, parou de invocar a palavra Deus, que vem de Zeus. Parou de invocar Senhor, que significa Baal. Na sua boca não se achou mentira. Largou toda idolatria para poder se apegar ao nome verdadeiro. Por isso que na testa deles está o nome do Pai, Yahweh, o nome do Filho, Yahshua. Eles levam o nome do Mashiach, levam o nome do noivo deles, do seu esposo, que é Yahshua Mashiach. No rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim, ó, os 144.000 foram resgatados, são íntegros e fiéis, rejeitaram a idolatria e podem ser noivos do Cordeiro. Então, essa é a igreja que Yahshua está separando agora para poder casar com ele. Uma noiva
virgem. O Eterno, ele dá valor nessa questão. É tanto que Yahshua não nasceu de uma mulher qualquer. E o Eterno escolheu uma mulher virgem. Maria era virgem. Então, Yahshua não vai casar com uma igreja infiel, uma igreja prostituta. Então, nós temos que correr atrás e investigar. Será que realmente esse nome aqui é o nome do Salvador? Ah, não, o nome não importa. O nome vai fazer toda a diferença. No livro de Salmos 91, fala assim: na angústia eles me invocarão, e eu os livrarei e lhes mostrarei a minha salvação, e os colocarei em um alto retiro, lhes mostrarei a minha salvação, porque eles conhecem qual é o meu nome. Algumas pessoas vão falar, porque eles sabem qual é o meu nome. Então, invocar o nome do Eterno, saber qual é o nome do Eterno, vai fazer toda a diferença. É tanto que os vencedores da igreja de Filadélfia não vão passar pela tribulação, por quê? Porque eles vão ser selados com o nome do Pai, com o nome do Filho, com o nome da cidade santa. E ela falou, vou colocar o nome do meu Pai na testa de vocês, o meu nome e o nome da cidade santa. A cidade santa representa a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Só que muitos hoje, tá aí, ó, numa religião aqui, noutra ali, por quê? Porque não tem o entendimento. Então, nós temos que levar o entendimento para essas pessoas, e aqueles que o Eterno quiser convencer e mostrar, porque não é por força nem por violência, o Eterno vai convencer. As pessoas vão correr atrás, vai abrir o coração. Tem pessoas no nosso meio de 5 anos, 2 anos, 3 anos, tem de 80 anos, 90 anos, 100 anos, pessoas já de idade mesmo, mas não teve dificuldade nenhuma de entender, porque é o Espírito do Eterno que abre o entendimento e mostra para aquela pessoa realmente qual é o nome do Criador e qual é o nome do seu Filho. É isso que vai fazer toda a diferença. O fundamento é o nome. Nós não podemos sair fora do nome por nada. É esse nome que vai nos dar acesso para se tornar a igreja desde Yahshua. Ok, irmãos? Vamos estar fazendo a oração, então? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahshua. Louvado seja Yahweh. É a igreja que se reúne em Brasília. Aleluia, meus irmãos. Largamos esse nome por nada, meus irmãos. Yahshua. Aleluia. A irmãzinha aí. Nós vamos orar para partir o pão, né? Soberano e eterno e alma, nós te louvamos, ó Pai. Apresentando, ó Pai, este pão, ó Pai, que representa o corpo de Yahshua Mashiach, ó Pai. Que foi partido por nós, ó Pai. Em nome de Yahshua, Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, toda a Tua igreja, ó Pai, todo o Teu povo, ó Pai. Continua, Pai, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, abrindo o entendimento de cada um daqueles que ainda não chegaram a esse conhecimento, ó Pai. Sim, Pai, em nome para que no final todos nós possamos, ó Pai, estar numa só fé, num só entendimento, ó Pai. Pregando um só evangelho, ó Pai, crendo numa só mensagem, ó Pai, num só nome. Em nome de Yahshua Mashiach, ó Pai, nós oramos pela unidade do corpo de Yahshua, Pai. E para a edificação da igreja, Pai. Tu venhas, ó Pai, nos dar discernimento para discernir, ó Pai, o corpo de Yahshua, Pai. Não só o corpo físico de Yahshua que foi, ó Pai, entregue por nós, mas o corpo, ó Pai, espiritual que é a igreja, ó Pai, do Teu Filho amado, ó Pai. Em nome de Yahshua, Pai, abre a nossa visão cada dia mais, ó Pai, para que possamos, ó Pai, estar agindo e andando segundo a Tua vontade, ó Pai. Nós consagramos esse pão, ó Pai, crendo, ó Pai, na Tua palavra, Pai, que Ele vai nos fortificar, ó Pai, a cada dia mais, em nome de Yahshua. Aleluia, que assim seja. Bendito seja o Cordeiro, o madeiro por nós padecer. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores unidos, que perante Deus já estão. aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve seremos.
a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purifica também, Salvador. Cinges todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Yahshua. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Aleluia. Qual espinhosa coroa que Yahshua por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Yahshua. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Aleluia. Bora participar? José Gabriel, o que simboliza isso? O corpo de Yahshua, Foi entregue por nós. Aleluia. Comemos. Comemos todos, comemos todos. Soberano e eterno e alvo, nós te louvamos, ó Pai, apresentando esse vinho, Pai, que representa o sangue do teu Filho amado, Pai. Venha se abençoando, Pai, em nome de Yahshua, Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar sendo fortificado, Pai, através, ó Pai, desse gesto, Pai. Apresentando o gesto que o teu Filho amado fez por nós, ó Pai, naquele madeiro, ó Pai. Em nome de Yahshua, Pai, nós consagramos, ó Pai, esse vinho, Pai. Pois ele representa, ó Pai, o sangue de Yahshua que foi derramado no madeiro, Pai. Tu vem nos fortalecer, ó Pai, dar vida para cada um de nós, ó Pai, através, ó Pai, deste vinho. Em nome de Yahshua, Pai, nós cremos, ó Pai, em nome de Yahshua. Aleluia. Aleluia. Qual espinhosa coroa que Yahshua por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza
sangue nos torna e Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve seremos. Aleluia. Aleluia, louvamos. Vamos embora participar então? Vamos participar, meus Gabriel, irmãos, do o louvado que simboliza isso aí? O sangue de Alves que foi entregue por Aleluia, nós. vamos participar do cálice. Aleluia. E Elsa Macia vive! Aleluia. E reina entre nós, aleluia! Aleluia. Yalcha Mashiach vive. Recebi um Novo coração do Pai. Coração transformado. Coração que é inspirado por Yah. Com fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Alcha, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Alcha. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Alcha, te abençoo, meus irmãos, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, pregando a verdade, expressando o glória de Yah. Aleluia. Esta é a igreja que se reúne em Brasília, Distrito Federal. Louvado e todo-poderoso é o nome do nosso Pai Criador, Yah dos Exércitos. Em nome do nosso irmão Salvador, Yalcha, o Mashiach, o ser humano que está à destra do nosso Pai Yah todo-poderoso. Shalom de Yalcha, amados. Aleluia. Manda um beijo para os irmãos, José Gabriel. Shalom de Yalcha, meus irmãos. Vamos vencer por vocês. Aleluia. Em nome de Yalcha. Aleluia.